Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo passado, nós falamos sobre elevar os nossos padrões. Vimos que quando nós temos um desejo e temos também um objetivo na vida, nós naturalmente não ascendemos em direção aos nossos desejos. Então eu preciso elevar os meus padrões ao nível do meu desejo, porque quanto mais alinhado estiver os meus padrões com os meus desejos, mais rápido eu alcanço esse objetivo na vida. Vimos também que para identificar um padrão limitante, eu preciso saber qual é o oposto daquilo que eu quero conquistar. E aí elevar esse padrão de uma forma que eu tenha congruência total com os meus pensamentos, com o que eu falo e com as minhas ações. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você volte lá e assista, porque os vídeos se completam aqui nessa série. Hoje eu quero falar do nosso cérebro, que é uma máquina maravilhosa. O cérebro é o que comanda todo o nosso corpo, né? Desde o movimento mais insignificante até o mais importante é comandado por essa máquina, o nosso cérebro. Mas o nosso cérebro não é apenas uma máquina de movimentos, de reflexos naturais, mas sim também é uma máquina de repetição de padrões. Então, escreva aí no seu caderno, se você estiver anotando, o cérebro é uma máquina de repetição de padrões. Você lembra que no vídeo passado nós falamos sobre padrões. E a minha e a sua vida é conduzida por nossos padrões. Desde se levantar, escovar os dentes, desde comer uma sobremesa, tomar um cafezinho puro ou acompanhado, isso são os nossos padrões. E o nosso cérebro é uma máquina que repete todos os dias esses padrões. Isso explica porque nós não saímos com facilidade da situação que estamos para a situação que queremos, do ponto A ao ponto B, simplesmente porque o nosso cérebro vai repetir o padrão que eu e você já temos. E para que a gente possa elevar esses padrões, é necessário muitas vezes criar novos hábitos para que novos padrões sejam estabelecidos. Bom, a ansiedade é um padrão, a procrastinação é um padrão, a preguiça é um padrão, mas hoje eu quero falar com você especificamente de um padrão que todos nós temos, que é o medo. Ah, mas o medo, ele é um instinto natural? Exatamente. Vamos falar sobre isso. O medo, ele é sim uma programação que nós temos desde quando nós nascemos com um objetivo. O grande objetivo do nosso medo inconsciente é de proteção. O medo é algo instalado no nosso sistema nervoso com a função de nos proteger, principalmente da morte. Quando nós estamos em um perigo iminente, o medo é ativado para nos proteger. Então eu já vi gente falando assim, mano, eu queria perder o medo, por exemplo, de falar em público. Quando eu falo sobre dominar esse medo, não perder. Porque se eu tirar o seu medo, você vai... Imagina uma pessoa sem medo, tá? Faz de conta aí que eu tirei o seu medo e você não tem medo para nada mais. E aí você vai atravessar a rua sem olhar para os lados, porque você não tem mais medo. E o que pode acontecer é que se você não tiver esse instinto de proteção, você não irá perceber o perigo. E é claro que vai acabar acontecendo o pior. Uma pessoa que dirige em alta velocidade e que a pista marca 110 e a pessoa está em 200 por hora, o que vai acontecer? Ela não tem medo. E se esse medo não for ativado, ela vai correr cada vez mais. Então o medo é o limite que nós temos para nos proteger de uma das maiores inimigas da humanidade, que é a morte. Então esse é o principal objetivo, a principal função do medo. Mas existem medos que são apenas fruto da nossa imaginação e nós não vamos presenciá-los. A não ser que nós alimentamos esse medo dia a dia, que sim, cada vez que você alimenta uma sensação, alimenta um pensamento, e esse pensamento vai sendo nutrido a cada dia, uma hora ou outra, isso vai se tornar realidade na sua vida. Mas o que eu quero falar aqui é sobre os medos que nos barram inconscientemente e que, se eu e você entendêssemos esses medos e os dominássemos, nós teríamos uma vida próspera e abundante.
Porque nós temos medo de muitas coisas. Por exemplo, o medo de ficar pobre. Esse é um medo que assola a maioria das pessoas. Mesmo aqueles que não são ricos têm medo de morrer na pobreza. Quem sabe você hoje não investe o seu dinheiro porque você tem medo de perder o seu dinheiro e aí você fica na pobreza por medo de ficar pobre. Aí você pode estar pensando assim, poxa, irmão, eu não tenho dinheiro para investir. Ah, será? Será que você não tem nem um dinheirinho para investir? Eu vou te fazer uma pergunta agora, só analise aí. Você não investe porque não tem dinheiro ou você não tem dinheiro porque não investe? Então pensa aí e responda para você mesmo. Então o medo que você tem de investir o seu dinheiro, que é o medo de ficar pobre, pode ser a causa em que você continua pobre. Se eu entender que se eu domino esse medo, é claro que eu não tenho que ser leviano. Uma coisa é você agir com cautela, é claro, principalmente quando nós tratamos das questões de investimentos, né? Existem investimentos mais conservadores e investimentos mais agressivos, vamos dizer assim, mas em tudo a gente precisa ter uma certa cautela. Agora, cautela e prudência não pode ser confundida com o medo de investir, porque naturalmente, quando você não investe, você fica pobre, mas o medo de ficar pobre não te deixa investir. Aí vira aquele loop. E a pergunta que eu te fiz, você não investe porque não tem dinheiro ou você não tem dinheiro porque não investe o seu dinheiro? E eu não estou falando aqui de você investir lá na bolsa de valores diretamente, não. Investimento que eu digo até você aprender a conduzir esse pouco de dinheiro que você possa ter hoje. Se você tem hoje lá R$100 na carteira, será que você precisa mesmo gastar tudo? Ficar zerado? Será que você não pode administrar melhor? Às vezes o investimento aqui pode cair como uma melhor administração do seu dinheiro e não necessariamente investir no Tesouro Direto, mas você pode sim começar a pensar o seguinte: bom, se eu trabalhar com o meu dinheiro de uma maneira mais conservadora, eu posso correr menos risco. E aí eu começo a investir meu dinheiro e naturalmente eu vou perdendo esse medo de ficar pobre, porque o dinheiro vai e o dinheiro vem. A questão é como é que você lida com esse medo de ficar pobre. Olha só que outro medo intrigante. Você tem medo de ficar rico? As pessoas têm medo de ficar rico. Umas têm medo de ficar pobre e outras têm medo de ficar rico. Mas as pessoas não falam isso. Você não fala assim, olha, eu tenho medo de ficar pobre. Ninguém fala isso. Às vezes até você pode pensar tal, mas isso é algo inconsciente. Eu estou falando aqui de um padrão que o seu cérebro repete todos os dias, em todos os momentos, principalmente quando você se depara com uma situação em que você precisa avançar na sua vida. O seu cérebro, que é uma máquina de repetições de padrões, ele vai repetir esse padrão todas as vezes que você pensar em avançar, principalmente na área financeira. Então, é um padrão, ok? Então, as pessoas que têm medo de ficar rico, elas podem pensar o seguinte: poxa, se eu ficar rico, eu posso ser rejeitado. Rejeitado por quê? Rejeitado pelas pessoas que estão comigo e que não vão subir. Então, pelo fato de eu viver em uma comunidade pobre, de eu estar em volta de pessoas que têm a mentalidade pobre, eu tenho o medo de ficar rico, porque se eu ficar rico vão achar o quê? Poxa, o cara agora tá se achando, o cara agora é metido, olha o carrão que ele comprou, e aí eu ser rejeitado pela minha comunidade. E o que acontece é que esse padrão se repete e você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona, a média das pessoas com quem você convive, e você continua nesse ciclo de pobreza, porque você tem medo de ser rejeitado por essas pessoas. É claro que se eu perguntar para você assim, você tem medo de ficar rico? Você vai dizer para mim, ah, claro que não, irmão. Mas lá no seu subconsciente, se você tem esse padrão instalado, você pode até querer, até ter um desejo de ficar rico. Mas lembra que não basta apenas o desejo por si só, ele não tem força de fazer você
ficar rico, porque os seus padrões é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E esse medo de ser rejeitado não é explícito, ele está lá no seu inconsciente, repetindo dia após dia. Então você tem medo de ficar pobre, você tem medo de ficar rico. E esse medo, ele vai se multiplicando e vai se alastrando por toda a sua vida. E acredite, o medo de ficar pobre vai atrair a pobreza para você. Porque se você alimenta esse medo, e esse medo se repete todos os dias no seu subconsciente, embora você não saiba, você alimenta isso. E como o seu cérebro é uma máquina de repetição de padrões, ele vai continuar repetindo esse padrão. O que acontece? Você continua pobre. E se você tem medo de ficar rico por ser rejeitado, o seu cérebro continua repetindo esse padrão. E sabe o que acontece? Você continua pobre. E agora um outro medo que completa tudo isso aqui é o medo de quebrar os padrões estabelecidos pelos pais. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a lei da hierarquia. Você não tem que rejeitar os seus pais, você não tem que abandoná-los pelos erros que eles cometeram no passado. Agora, por um outro lado, você tem que identificar quais foram os padrões que você adquiriu dos seus pais e que não faz sentido mais para você vivê-los agora. Porque esses padrões de escassez, limitação, pobreza, falta de dinheiro, isso os seus pais tiveram e você viveu na sua primeira e segunda infância e até agora, quem sabe, você ainda luta com esses padrões. O que acontece é que agora você vê um vídeo como esse, você começa a entender que você sofre algum tipo dessas repetições que nós estamos falando aqui, mas você tem medo de avançar. Por quê? Porque imagina só, o meu pai e minha mãe, eles viveram a vida toda simples, me deram educação simples, que eu vou fazer isso agora, vou agora quebrar esses padrões que foram estabelecidos. Por que as pessoas têm esse medo de quebrar os padrões que foram implantados pelos pais? Porque justamente tem medo do não pertencimento. Mais uma vez, não é nada explícito. As pessoas não falam assim, não, eu tenho medo de quebrar os padrões dos meus pais. Não, as pessoas não falam isso. Isso é um padrão que se repete inconscientemente. Então, naturalmente, lá dentro do seu ser, lá no mais profundo do seu ser, você tem isso e você tem medo de não pertencer mais àquela família. De uma forma que você, sendo rico, você olha para os seus parentes, para os seus avós, seus pais, se ainda são vivos, ou você não se deixa ser rico, você não se acha merecedor de subir no pódio do sucesso, porque você vai romper ali com os padrões que os seus pais estabeleceram para você. Padrões que nem eles queriam, padrões que foram também implantados pelos pais, os avós, e que agora você, tendo esse autoconhecimento, tendo esse poder agora de decisão, você pode olhar, falar para o seu pai, para a sua mãe, caso eles estejam vivos, é importante você falar isso, e também se eles não estejam vivos mais, você pode declarar isso naturalmente. Olha só, você pode dizer para eles assim, pai, mãe, eu agradeço muito vocês pelo que vocês fizeram para mim. Eu agradeço muito pela criação que vocês fizeram, embora não foi a melhor, porque vocês também não tiveram a melhor educação. Embora nós não tínhamos dinheiro, pai e mãe, porque vocês também foram criados em um sistema onde não tinha dinheiro. E também vocês não poderiam me dar aquilo que vocês não tinham. Eu agradeço profundamente, mas a partir de agora, pai e mãe, eu sigo o meu caminho, eu não rejeito vocês, eu apenas agora tenho a minha história para fazer. Naquilo que vocês não puderam me ajudar, agora eu tomo essa responsabilidade para mim. Pai e mãe, agora eu sou autorresponsável. Agora sim, eu vou tomar o meu papel, a minha postura, a minha posição no ciclo da vida e a partir de agora eu vou ser a melhor versão do Senhor, eu vou ser a melhor versão da Senhora, aquilo que eu não gostava em você,
Eu não repudio porque eu sei que foi o que você tinha no momento, mas agora eu sigo o meu caminho. Agora sim eu vou elevar os meus padrões, principalmente na área das finanças. Eu vou agora ser próspero, porque eu tenho o poder de criar uma nova história. E aí você consegue naturalmente romper com os padrões ruins e seguir com a sua vida naturalmente, sem quebrar o equilíbrio da lei da hierarquia. O que eles fizeram de bom para você, você não pode rejeitar. O que veio também como padrões elevados, porque não tem só padrões ruins, a gente está falando de padrões aqui, eu dei esses exemplos aqui de padrões destrutivos, mas o seu pai, a sua mãe, o meu pai, a minha mãe, eles nos deram ensinamentos também maravilhosos, né, de educação. Se eu sou o homem que sou hoje, você é o homem, ou a mulher que você é hoje, você deve sim muita coisa ao seu pai, à sua mãe, à sua vozinha, ao seu tio ou à pessoa que te criou. A educação que você tem, que você olha e diz, não, eu me orgulho disso porque o meu pai me ensinou assim, assim, assim. Isso você não precisa remover. Não são esses padrões que eu estou falando. O padrão que eu aconselho que você mexa aí no seu inconsciente, e com o processo de autoconhecimento você vai identificar quais são as suas crenças, os seus valores e como isso está te ajudando e como isso também pode estar te prejudicando. E aí você vai agora pôr na balança e vai tirar, é claro, aquilo que te faz mal, aquilo que veio como bloqueio na sua vida. Agora, aquilo que realmente vale a pena, sabe, a educação do seu pai, da sua mãe, aquilo que você traz como uma herança benéfica, de bênção na sua vida, isso você não precisa remover. Você precisa potencializar isso nas gerações futuras. Então, o que você precisa de fato aqui é quebrar os padrões dos seus pais, aqueles que bloqueiam a sua prosperidade. Se você em algum momento identificar um padrão que bloqueia a sua prosperidade, esse você pode romper sem medo de quebrar nenhuma lei espiritual, nenhuma lei invisível, principalmente a lei da hierarquia. Quando você identifica um padrão destrutivo, você pode ser uma melhor versão do seu pai e não trazer isso para você. Por exemplo, um pai que bebe, um pai que espanca a esposa, os filhos, você pode muito bem quebrar esse padrão, porque isso também é um padrão. Uma pessoa que é viciada em qualquer coisa entorpecente, em bebida alcoólica, é porque essa pessoa tem um vazio dentro dela, causado principalmente pela ausência de um dos pais. E nesse caso, principalmente da figura paterna. Quando o pai não se posiciona dentro da família, o que acontece é que causa um desequilíbrio nessa família, e isso já é um desequilíbrio na lei da hierarquia. É bem provável que os filhos se envolvam com tráfico, com drogas, com bebidas, mas você, identificando esses padrões destrutivos, você pode, sem medo de estar causando algum desequilíbrio, muito pelo contrário, trazendo esse equilíbrio para o seu sistema familiar. Então, não tenha medo de quebrar os padrões dos seus pais, padrões destrutivos, principalmente os que bloqueiam a sua prosperidade. Agora faça o seguinte exercício aí, tá? Com relação ao medo. Quais os tipos de medo que assolam a sua vida hoje? A sua vida pessoal, tá? Eu trouxe aqui um exemplo genérico de tudo que pode acometer tanto a minha vida quanto a sua. Agora eu quero que você pegue um papel, porque essa série não é simplesmente para eu ficar falando aqui não. Eu quero que você de fato aprenda algo e que bote isso em prática, né? Existem padrões também entre as pessoas de sucesso, né? Você sabia disso? E um desses padrões que eu sempre falo nos meus treinamentos é a velocidade de implementação, tá? A pessoa bem-sucedida é aquela que escuta, vê, anota e em seguida pratica os conceitos. Então, se você de fato está aqui até agora é porque você quer aprender algo. Não é possível que você não tenha aprendido nada até agora. Então faça o seguinte, pegue um papel e enumere todos os medos que você tem para que você possa identificar de onde vem isso. Então escreva numa folha assim, tenho medo, eu tenho medo de... Eu tenho medo de ficar rico, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de não casar, eu tenho medo de
perder o meu emprego, eu tenho medo de atravessar a rua, eu tenho medo de falar em público, medo de me expressar em uma reunião, medo de me comunicar, eu tenho medo de lançar o meu treinamento, eu tenho medo de abrir um canal no YouTube. Então escreva em uma folha todos os medos que você identificar que você tenha, e aí você começa a identificar quais os padrões que estão por trás aí desses medos. E agora escreva aí também na sua folha esses dois conceitos aqui. Neurogênese e neuroplasticidade. O que é isso? Lembra que nós começamos falando esse vídeo sobre o nosso cérebro, essa máquina de repetição de padrões. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre como funciona essa questão de novos padrões e como nós podemos fixar novos hábitos para criar novos padrões. Então, todas as vezes que você tentar empreender algo ou tiver alguma ideia que você queira executar, qualquer novo aprendizado, fazer um curso, um treinamento em que você queira desenvolver, o que vai acontecer com essa máquina maravilhosa é que, além dela ser uma máquina de repetições de padrões, ela também é uma máquina que faz o quê? Economiza energia. O nosso cérebro também tem essa função de economizar energia para o nosso corpo. E aí está explicado o motivo por que também ele repete padrões. Porque repetir os padrões já fixos economiza energia. Agora, quando você tenta estabelecer um novo padrão, aí, meu amigo, tudo que não é biológico para o cérebro, tudo que vem de fora para dentro, ele tenta se esquivar, levando você principalmente para a preguiça, para a procrastinação, e aí vai. Suponhamos que você quer estabelecer um novo hábito para a sua vida, certo? Você hoje não caminha, você hoje não faz exercício, não vai para a academia, e suponhamos que você hoje quer começar a ir à academia. O que vai acontecer é que hoje você vai de boa, mas amanhã você está todo dolorido e aí vem aquela preguiça de voltar para a academia. O que vai acontecer é que o seu cérebro vai tentar economizar essa energia que ele acha que é desperdício. Nossa, para que isso? Para que ficar lá na musculação? Para que ficar lá cansando, levantando peso? Então ele vai tentar te levar para a procrastinação. Ele vai dizer o seguinte: deixa para amanhã. Inconscientemente você fala: acho que hoje eu não vou não. Mas já é o seu cérebro tentando economizar energia. O que acontece é quando você começa um novo hábito, você cria no seu cérebro o que é chamado de neurogênese, que é a capacidade do cérebro em criar novos neurônios para assimilar esse novo conteúdo, essa nova atividade que você está implementando no cérebro. Mas o nosso cérebro já tem neurônios o suficiente para nós vivermos aprendendo a vida inteira. O que acontece é que esses novos neurônios criados nessa neurogênese, eles são muito fracos e é criado apenas para você viver momentos e esquecer. Agora imagina só se você lembrasse de todo o cafezinho que você tomou durante a sua vida toda. Não tem necessidade do seu cérebro guardar, né? Se você for ver aí, de repente você nem lembra o que você comeu na hora do almoço. E isso é o seu cérebro vivendo a experiência. Toda vez que você vive aquela experiência, o cérebro cria esse novo neurônio para simplesmente viver a experiência. E aí esse novo aprendizado amanhã já não existe mais. Ele vai anular esse aprendizado que você teve hoje se você não forçar de novo, de novo e de novo. E aí quando você começa a fazer algo, hoje você faz e amanhã você faz de novo, o cérebro começa a ativar o que chamamos de sinaptogênese. A sinaptogênese é a atividade que o cérebro faz para fixar esse novo neurônio em um neurônio já existente. Então aí acontece o que nós chamamos de neuroplasticidade. Já é uma outra habilidade do cérebro que é de traçar novas rotas, novos caminhos para fixar novos aprendizados. Então, a partir daí, você começa então a criar novos hábitos. E estudos revelam que, no mínimo, iniciais 21 dias, tá? No mínimo 21 dias para você começar a praticar a neuroplasticidade. Você já viu aqueles campos, né, de pastos
onde o gado passa e cria aqueles caminhos, até onde mesmo as pessoas passam. Se você passar em um gramado uma vez, outra vez, de novo, você vai notando que vai criando um carreador, um caminho pelo simples fato de você fortalecer a terra e vai amassando o mato e cria aqueles caminhos. É mais ou menos assim que funciona. Quanto mais você faz, mais você fortalece a neuroplasticidade. E esse novo aprendizado, esse novo hábito que você está tentando implementar, ele vai sofrer muito até você, de fato, estabelecer uma nova rota. Porque o nosso cérebro, ele vai tentar economizar energia levando você para o velho hábito. Então, o que acontece? Você tenta hoje, mas amanhã, se você não insistir nesse hábito, ele vai te levar para o velho hábito. Através do quê? Da procrastinação, da preguiça. E se você ceder a esse sentimento, amanhã eu faço, eu tô com preguiça hoje, o seu cérebro ganha essa partida. Então, enquanto você não dá mole para o cérebro, vamos dizer assim, ele vai tentar até, no mínimo, 21 dias trazer você para o velho hábito, para o velho padrão. Vamos fazer essa conjectura com o cérebro. Quando ele vê que você está obstinado a criar um novo hábito e você não desiste, ele te lança a procrastinação, você não desiste, ele te lança a preguiça, você não desiste. E aí o que acontece? Ele vai continuar tentando economizar energia, mas agora ele vai lutar a seu favor e não contra. E aí que vem aquela sensação de que já não é tão mais difícil. Agora eu já estou fazendo isso com mais naturalidade, com mais facilidade, né? Quando você começa a aprender a andar de bicicleta não é nada biológico, então ele vai tentar te arrastar para que você não faça, para economizar energia. Mas com o tempo você vai aprendendo, cai aqui, levanta ali, vai de novo. Quando vê, você está andando de bicicleta naturalmente. Da mesma maneira, quando você vai dirigir um carro, né? Você vai para a autoescola, não sabe de nada, tem que pensar onde vai passar a marcha, o pé, o acelerador, a embreagem, e tudo parece muito complicado. É o seu cérebro tentando dizer para você, sai fora. Isso aí não é nada biológico. Você precisa andar, não ficar dirigindo uma máquina. Mas com o tempo, tudo fica natural. Por quê? Porque baixa lá para o seu inconsciente e você instalou um novo padrão. Com a sua persistência, frequência e determinação, você venceu. Agora, você já tem um novo hábito. Pode-se dizer assim que você estabeleceu um novo padrão. Você nunca mais vai esquecer isso, porque foi criado no seu cérebro um novo caminho, uma nova rota, e você usou a neuroplasticidade para cravar esse novo hábito e estabelecer um novo padrão. Tudo no início é difícil, porque essa máquina, ela tenta economizar energia. Mas depois que ela é vencida, ela vai repetir esse padrão de novo e de novo. É por isso que os ricos ficam mais ricos e os pobres continuam pobres. Porque uma vez que você é pobre, começa a pensar como rico. E aí você começa a ter hábitos das pessoas ricas. No momento você não é rico ainda, mas você começa a ter hábito das pessoas ricas. Você começa a modelar uma pessoa rica ou qualquer área. Você começa a modelar uma pessoa de sucesso que você quer ter na sua área profissional. A modelagem é uma das habilidades que nós aprendemos na PNL, né? Programação Neurolinguística. Então você vai modelando, você vai aprendendo, criando hábitos de pessoas bem-sucedidas e pessoas ricas. O que vai acontecer é que quando você vence essa etapa do cérebro de você fazer, ele tentar te arrastar para o velho hábito e você, não, eu vou resistir. No aprendizado também acontece isso. Então você resiste, aí o cérebro começa a trabalhar a seu favor. E aí essa máquina, que é uma máquina de repetições de padrões, ela vai parar de repetir um padrão de medo, de pobreza, medo de ficar pobre, para uma pessoa bem-sucedida. E sabe o que acontece? Essa repetição desses padrões vão, de fato, cravar aquilo que você determinou que você vai ser, que você quer conquistar. Você não domina um medo somente pelo desejo. Você precisa entender como isso é formado, principalmente nessa máquina, e depois entender como você pode vencer
esses períodos de luta com o seu cérebro e o seu novo hábito, até o momento em que você vence. Eu venci muitas travas na minha vida quando eu entendi isso. Porque todas as vezes que eu pensava em começar um projeto, eu começava e não terminava. E eu achava, poxa, eu não sou capaz. Mas por que eu não terminava esse meu projeto? Porque eu cedia ao meu cérebro dizendo que eu precisava economizar energia. Porque estar gravando o vídeo, olhar para uma câmera, que é um troço preto, e imaginar que tem alguém aí do lado, não é nada biológico para o meu cérebro. Ele fala, cara, o que é isso aí? Foge daí. E muitas vezes eu deixei de compartilhar o meu conteúdo, as coisas que eu gostaria de compartilhar com você, por conta desse medo inconsciente, que já não é um medo mais de proteção, mas é um medo de trava, que me bloqueava completamente. E hoje eu estou aqui falando com você nessa série, trazendo para você aquele conceito que eu disse no início. Se eu posso, se eu conseguir, se o Lucas conseguiu, meu amigo, você também consegue. E eu elevei os meus padrões em várias áreas. Eu elevei os meus padrões na área emocional, porque eu tinha síndrome do vitimismo, como eu já disse, né? Eu elevei os meus padrões de pensamento, de mentalidades, eu elevei os meus padrões financeiros, tudo por conta de entender esse mecanismo desse cérebro, dessa máquina poderosa que vai repetir os padrões que eu instalar dentro dele, independente se sejam bons ou ruins. Então escreva essa frase aí. Você cria os seus padrões e os seus padrões te criam.